A gente vai seguir nesse assunto. Vamos falar mais sobre Petrobras, metas, desafios do novo presidente da estatal, Jean Paul Prats. Para isso, a gente conversa com o Paulo Gala. Ele é economista-chefe do Banco Master, professor de economia da FGV. Paulo, obrigada por estar conosco. Uma boa tarde para você. Tudo bem, prazer falar com vocês. Obrigado. Prazer é nosso, Paulo. A gente acompanhando ali com o Pedro um pouco de como pensa Jean Paul Prats. Por exemplo, ele é um crítico da política de preços da Petrobras. O que a gente pode esperar de mudanças a partir de Jean Paul Prats na presidência, na Petrobras, num curto prazo? Dá para a gente já traçar um pouco do que ele pode fazer? Eu acho que tem uma questão chave, que é a questão da transição energética e climática, né? O João Paul Prats é um dos grandes especialistas no país dessas discussões de transição climática, né? Eu acho que a escolha do nome dele para a Petrobras já indica que esse novo governo vai trabalhar nessa direção. Aliás, o ministro Haddad tem comentado também sobre isso, né? Sobre a política de preço, eu acho que a gente vai ter mudanças, mas eu não vejo nenhuma mudança drástica. Quando no Senado, o João Paul Prats ele era defensor de uma política de um fundo de estabilização, né? Momentos em que o preço está muito alto, a Petrobras segura, não repassa, e depois, quando ele está mais baixo, ela faz o repasse. Então, não é exatamente a regra que a gente tem hoje, mas seria alguma adaptação para suavizar um pouco as grandes altas de preço do petróleo no comércio mundial para o Brasil, né? Paulo, o Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, ele também tem pergunta para você. Por favor, Naka. Obrigado, Carol. Paulo, eu queria te ouvir sobre o futuro e o passado da Petrobras, porque durante a campanha eleitoral ouviu-se ali em alguma parte da equipe econômica, né, do grupo econômico da campanha, o desejo de eventualmente retomar planos para a construção de refinarias. Ao mesmo tempo em que você quer uma transição verde olhando para frente. Dá para conciliar esses dois desejos? Faz sentido ter novas refinarias no Brasil? Todo esse dilema da Petrobras é o dilema de todas as grandes petroleiras e de todos os governos do mundo, que é o seguinte: hoje a energia mais barata e mais lucrativa ainda do planeta é a energia suja. Então a gente não pode ter ilusões, né, de achar que a transição energética vai ser barata. Então, como fonte de lucro, como fonte de receitas, as energias de petróleo mais sujas ainda vão ter um papel importante. Agora, a transição energética é algo que a sociedade quer investir, né? A preservação ambiental e a mudança para formas de energias mais limpas são um desejo da sociedade, não só do Brasil, do mundo todo. Então, a Petrobras está muito bem posicionada para levar adiante essa agenda, como, aliás, ela já fez no passado com biodiesel. Ela participou também de parques eólicos no Nordeste. Então, eu acho que a gente vai acabar vendo as duas frentes. Eu acho que elas não são contraditórias. É claro que escolhas vão ter que ser feitas, né? Não dá para você fazer um programa de investimento gigantesco como foi feito no passado, que, a meu ver, foi um erro, né? Hoje a companhia está muito menos endividada, está muito mais enxuta, mas ela tem um potencial enorme de alavancagem, de investimento, e faz sentido investir nessas duas frentes. Mas eu sou mais entusiasta de investimentos em transição energética e energia verde. Eu acho que essa é a grande vantagem que o Brasil tem para oferecer para o mundo, e a Petrobras está super bem posicionada para isso, né? Ô Paulo, até onde vai o limite de interferência da União? A gente está aí na expectativa desse encontro do Jean Paul Prats com Lula, o que pode ser anunciado, o que pode vir dali. Qual que é o limite de atuação da União quando a gente fala de Petrobras? A União é sócia, obviamente, da companhia, mas tem um monte de leis que estão colocadas hoje, estatutos da empresa, que também protegem a empresa. Então, não é tão simples assim quanto a União chegar lá e fazer o que ela bem entender, né? Eu acho que tem limites, né? Obviamente que eles têm a escolha do presidente, de alguns conselheiros, mas é uma empresa que está listada na Bolsa, que tem sócios minoritários. Então, eu acho que o governo vai respeitar isso. Não me parece que o governo vai atropelar os sócios, enfim, que estão na Bolsa, os sócios minoritários, até porque não é vantagem, né? Se você entra em conflito com o mercado de capitais, para uma empresa que está listada, ela pode ter dificuldades no futuro para levantar financiamentos, para levantar capitais. Então, não me parece que o governo queira entrar em rota de colisão com o mercado, de tudo que eu tenho visto, dos sinais que a equipe tem dado. Me parece que eles vão tentar seguir um caminho mais de conciliar as ideias, né? Naka. E sobre a política de preços,
Professor, como é que a gente deve observar, como que será possível essa nova direção adotar uma nova política de preços a tempo, por exemplo, do fim da isenção temporária por 60 dias dos tributos federais na gasolina? Porque o ministro Fernando Haddad relacionou, né, uma nova política da Petrobras com a adoção de tributos para a gasolina. Qual que é a tua expectativa com isso? São dois interesses que podem ser conciliados, tributos e política de preço? Eu acho que eles podem ser conciliados, sem dúvida. Não sei se o timing, não sei se vai dar tempo, porque são coisas complexas de serem feitas, né? Colocar uma nova regra de precificação da Petrobras não é algo trivial. E também acho que seria um erro voltar numa regra em que o preço da gasolina é subsidiado no Brasil. Aliás, tudo que a gente não quer agora é subsidiar uma energia suja, né? Porque a gasolina do petróleo é o que mais polui, é sujo. Então, não faz sentido a gente usar a parte do orçamento público para subsidiar uma gasolina suja. Agora, por outro lado, faz sentido a ideia, que é inclusive do próprio Jean Paul Prats, de fazer algum buffer, né? algum fundo de estabilização que atenue essas grandes altas do mercado internacional para o mercado interno. Então, eu acho que no final do dia a gente vai caminhar para uma regra de suavização, que em alguns momentos ela aumenta, em outros momentos ela corta o preço, ela suaviza, ela não fica mudando toda semana ou todo mês. Mas não acho que a gente vai cair numa regra de subsídios de defasagem como a gente teve no passado, que penalizou demais a companhia, porque ela poderia ter muito mais lucro, não teve, se endividou muito e entrou em dificuldades. Agora, o seu ponto é importantíssimo, são coisas complicadas e que levam tempo para se fazer, então não está claro para mim que eles vão conseguir resolver toda essa charada em 2 meses, né? Porque são coisas bastante complexas aí que tem que passar, inclusive, no Congresso, né? Ô Paulo, para a gente encerrar, falar um pouquinho dessa reação do mercado de hoje, ações da Petrobras em queda, como conversava mais cedo com o NACA, já era sabido que Jean Paul Prats seria o presidente, que seria aprovado para assumir o comando da estatal. Por que essa reação? Qual que é o temor do mercado? Tem alguma explicação para isso? O mercado ele ainda está pagando para ver, ele está esperando, o mercado ainda não acreditou totalmente que vai ter uma gestão que vai buscar lucratividade, que não vai alavancar demais a companhia. Então, o mercado está oscilando entre momentos em que ele acredita muito nessa ideia e momentos que ele desconfia, né? Hoje a gente está vendo um momento de desconfiança, né? Então, eu acho que ainda vai levar um tempo para que, inclusive, as medidas sejam anunciadas para que o mercado realmente entenda o que vai acontecer. Mas ele está meio com o pé atrás, vamos dizer assim, né? Pagando para ver o que nova gestão vai ser essa que vai ser colocada, né? Paulo Gala, ele é economista-chefe do Banco Master, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Paulo, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui na CNN. Uma boa tarde. Obrigado.